Olá! Ei! Olha, nós Uhul! aqui. Soluções Mulher! Um tanto quanto agitadas. O Sempre, né? A tanto gente quanto agitada. é. Eu hoje, Márcia Costa, aqui no programa Soluções Mulher, estou estilo Fernando Fernandes. Eu quis hoje entrar nessa trajetória de Fernando Fernandes, essa estilista de renome. Ela com suas araras, com suas cores. Aí Eu eu falei, já quer saber? quero. Hoje eu vou de Fernandes, estilo ela. Estilo Fernanda, estado do Amazonas também, É. querida. Cheio de araras. Não, que Fernanda tem. Fernandes o estilo dela é o Amazonas, né? Menina, Então, para assim, com eu falei, isso. vamos lá nas araras hoje, vamos nas flores, nas borboletas. E tem um tucano por aí escondido, que eu já vi. É, eu também já vi o tucano. Em algum lugar há um tucano. Acho o tucano. Onde está o Oli? Bom, isso é outra coisa. Filme. Esse nosso programinha é assim mesmo, viu, gente? Muito, muito feliz. Afinal de contas, quando temos que chorar, choramos, mas quando temos que sorrir, Também, agradecer, fazemos isso. é verdade. É muito bom ter a companhia de todas as nossas queridas, amadas mulheres de todo o Amazonas, de todo o Brasil, que conseguem nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook. Prazer enorme ter a companhia de todas e todos aqueles também que gostam de ouvir nossas reflexões, né, meninas? Verdade, que tem um monte. São muitos. Eu recebo algumas interações de queridos falando sobre o quanto são edificados, o quanto são abençoados com aquilo que a gente pensa aqui, conversa aqui. E é muito bom saber disso. Andréia, minha querida, obrigada pela sua companhia. Andréia Guedes, nossa jornalista, assessora, esposa do nosso irmão Neder, das nossas queridas Vitória e Letícia, mãe. Obrigada, querida. Obrigada a você, Márcia. Obrigada, Fernanda, Stephanie. É sempre uma oportunidade de aprendizado estar aqui nessa quarta-feira tão especial que a gente tem aqui na Boas Novas, no YouTube, no Facebook do deputado comandante Dan. E, assim, o tema de hoje é mais um tema que nos fortalece, nos edifica, nos ensina, a gente aprende e é sempre bom. Verdade. Muito bom mesmo. A Stephanie Seixas, nossa jornalista também, filha de Francisca, Filha de mãe das Francisca. gêmeas. Márcia, Tudo bem, querida? Obrigada por estar aqui. Eu vou fazer que nem você. Tudo bem? tudo bem? Márcia, meninas, é um prazer estar aqui sempre. Eu nunca mais falei isso, eu vou trazer à tona de novo, porque eu tô vintage hoje. Lá vem ela. Não tem uma quarta-feira que eu saia mesmo, Stephanie, que eu entrei. Isso é verdade. Aqui a gente aprende, a gente ri, nós ficamos reflexivas por diversas vezes, mas é um momento muito bom. É uma horinha ali que é o nosso chatatatás. E ela, a piloto desse carro hoje, desse programa hoje, desse avião hoje, Soluções Mulher, Fernanda Fernandes. Menina, agora amiga plagiando. querida. Plagiando Stephanie Seixas, é o seguinte, esse avião aqui, ele tem dois lados, né? Copiloto. Piloto, eu sou copiloto. O piloto tá florido hoje. Tá, verdade, a gente sabe disso. Ai, para mim é maravilhoso. Esses nossos encontros, eles são abençoadores, não é? É um momento que a gente ri, chora, enfim, às vezes a gente briga. Ao FIFO mesmo. E então, é maravilhoso. Mas e quem não, né? E quem não? E quem não? Quem não, é verdade. Bom, queridas, eu quero abrir o nosso programa de hoje com uma oração. E essa oração será destinada aos nossos aniversariantes. E eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa maravilhosa que, através desse espaço que nós temos, pode hoje experimentar uma lembrança do seu aniversário, alguém fazendo alguma referência.
E o meu querido esposo, Dan, ele tem sempre isso em mente, que uma palavra seja dada a você, que uma palavra de fortalecimento, de edificação seja dada a você. E nós escolhemos o Salmo 42, o versículo 5. Antes de destinarmos aos aniversariantes, queremos usar essa palavra tão maravilhosa, esse autodiálogo que o salmista faz consigo mesmo para se aproximar de Deus, conversando com ele mesmo. Ele, numa conversa que tem, um diálogo que tem consigo, ele troca com Deus algo que ele precisa. E ele começa fazendo perguntas para ele mesmo, dizendo: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? E aí, ele mesmo responde a sua própria pergunta, a partir daquilo que sabe, daquilo que conhece de Deus, do acolhimento de Deus. Ele diz: espere em Deus. Espere em Deus, coração abatido. Espere em Deus, coração triste. Vamos orar essa palavra? Pai, no nome de Jesus, Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, como tua igreja, nos apresentamos diante de ti. Pode ser que nesse momento estejamos, Senhor, nessa situação do salmista, conversando internamente conosco, com o nosso estado, conversando, Senhor, com aquilo que estamos vivendo, sentindo, passando, e na comunhão que temos contigo, no relacionamento que cultivamos contigo, queremos esperar em ti. Porque aqueles que esperam, não em qualquer situação, não em qualquer homem, não em qualquer hora, mas aqueles que esperam em ti, a tua palavra diz, eles renovam as suas forças. A espera aqui, Pai, ela está alicerçada no teu amor por nós, no teu cuidado por nós, na tua misericórdia, graça, perdão. Essa espera está alicerçada em ti, Jesus. Porque entendemos que esperar em ti é a melhor solução para esse momento. Esperar em ti é o que precisamos para não tomarmos decisões erradas, é o que precisamos para não nos precipitarmos, é o que precisamos para que nossas forças, o nosso estado seja renovado e a nossa força hoje seja aumentada no teu amor. Consola esse coração que está batido agora. Consola esse coração na espera em ti, de que tu vais fazer muito mais do que a gente imaginou ou pensou, porque tu és Deus. Jesus, tu és o nosso lindo, nosso suficiente, o nosso completo. E esperar em ti não é perder tempo, Jesus. Nós sabemos disso e te louvamos, porque hoje achávamos que estávamos apenas numa espiral descendente dos nossos sentimentos desafiadores, como a tristeza, a angústia, mas agora isso muda, sabendo que estamos esperando em ti. Não há melhor lugar, Pai, e te agradecemos. Amém. Amém. Deus é fiel, né? Deus é fiel. E se por acaso a tua condição está assim, você está conversando com você mesmo e está vendo, puxa, por que eu estou assim? Que tristeza é essa que está me puxando? Que tristeza, que angústia é essa que está me paralisando? Deixa eu conversar com você um pouquinho e dizer para você o seguinte: todas as nossas emoções, elas podem ser muito boas, úteis, se forem cuidadas. Se nós nos abandonarmos e nos entregarmos ao caos da vida, aos automáticos da vida, as nossas emoções, elas são capazes de nos soterrar mesmo. Mas se eu usar, por exemplo, a tristeza como ferramenta para um quebrantamento, para uma metanoia, como Paulo disse, que a tristeza, segundo Deus, ali na carta aos Coríntios,
ela pode ser um instrumento de quebrantamento e mudança, que se chama metanoia. Mas se eu me afogar numa tristeza que me leva numa espiral descendente, essa tristeza ela pode se tornar remorso. E não vai me levar a nada, só a morte. Mas escolhe a vida. Não foi assim que Deus falou para a gente ali em Deuteronômio, lá para Israel e para a gente reverbera ainda hoje? Tem a vida e a morte. Aí ele sopra colando para você. Escolhe a vida. Ele é lindo. E eu, quando chego aqui e começo a falar de Jesus, eu não paro. Meninas, vocês têm que me ajudar. Não, tá, é bom. Continua. Márcia, essa palavra tão especial a gente dedica aos nossos aniversariantes do dia de hoje, né? Perfeito. Por que que você está tão abatida, minha alma? Você pode estar se perguntando. Por que você está tão abatida hoje? Por que você está tão triste? Aí tem uma resposta maravilhosa que é o antídoto. Sensacional. Espera em Deus. Alegra o teu coração nessa espera que gera esperança, que gera força. Salmo 42, o versículo 5. Na nova versão transformadora, felicidades. E essa foto linda aí, eu e o Dan, com licença, por favor. Feliz aniversário para você. E hoje eu quero especialmente dar um feliz aniversário para o meu filho querido, meu sobrinho amado, Daniel. Isso. Faz aniversário hoje. Esse é um... Eu digo que ele é um filho querido porque eu tenho assim no meu coração. E Daniel é um homem maravilhoso, um pai sensacional, um esposo incrível, um amigo, um filho maravilhoso. Então, querido, que Deus te abençoe e te guarde, que você continue a trilhar a vereda da justiça. Beijo do Dan, beijo de mim, da Luana, do Isaac e do Estevão. Mais uma aqui agora. Que fofo, é. Verdade, é isso mesmo. Gente, então vamos conversar sobre essa reflexão que Fernanda pensou para a gente aqui. A mulher real em tempos de excesso. Fernanda Fernandes. Fernandes! Olha, inicialmente eu pensei para a gente fazer uma coisa assim bem descontraída. Né? Porque, mana, de peso já basta, né? De excessos já tá bom, ninguém precisa mais. Mais nada, né? Não precisamos. Mas, assim, a ideia era pensando mesmo nessa modernidade. Às vezes a gente... Sabe que mulher tem esse problema, né? Agora eu aqui diagnosticando. A gente inventa umas coisas, aí depois nós mesmas começamos a reclamar daquilo que a gente inventou. Tem um negócio aí que foi, né, divulgado e foi, enfim, propagado, e até hoje, que é o tal do empoderamento feminino. Estou falando nada contra, porque o empoderamento feminino, a essência dele é bacana. O excesso é que não é. Então, eu sou uma mulher empoderada. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou influencer. E dependendo da profissão que você exerce, gente, isso é o quê? É uma utopia, quer dizer, só um desejo, né, de alcançar todas as coisas. Porque, como diz Márcia Costa, capítulo 1, versículo 1, tudo é muito. Tudo é muito. Então, foi pensando nisso, né, nesses excessos mesmo, em que muitas vezes também somos lançadas. As pessoas nem percebem que elas são as lançadas. Exigências, né? As exigências. Gente, a gente não tem como... começa a se moldar por esse padrão que alguém disse que a gente tem que estar moldado segundo esse padrão. Quem foi que disse? Que eu tenho que fazer tudo. Que eu tenho que fazer tudo. E ser perfeita ainda. E outra, o detalhe aqui é o seguinte, é a palavra perfeita. Você tem que ser perfeita. Você tem que ser a super mulher. Aquela que dá conta de tudo. Isso existe? Existe, não. Stephanie? Não. Eu sonhei uma vez, mas aí eu acordei. Você estava atravessando a ponte nesse sonho, né, Stephanie? Tem uma pessoa que ela diz assim, no meio da ponte.
Em vez de ser perfeita, eu prefiro ser. Ela diz, você é uma mãe perfeita? Ela responde, não, eu sou uma mãe nota 7. E tá bom, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu quero continuar sendo esposa, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar até dos bichos que estão na minha casa. Pronto. Quero viver a vida. Então, ser mãe número 7 já tá bom. Então, assim, a gente estabelece, né, Fernanda, mas assim, nem todo mundo tem essa clareza Não, que precisa entender a si e dizer assim, não, isso aí é um modismo, vai passar. sim. Andréia, eu tenho uma coisa assim que eu confesso para vocês que eu tenho um certo. Eu vou usar essa palavra, vocês me perdoem, tá? Mas eu tenho um certo rancinho desse negócio de rotular as pessoas, de nomear as pessoas, numerar as pessoas. E tinha uma coisa que, quando eu era criança, eu tinha um verdadeiro horror. Era que os nossos nomes e as nossas notas estavam expostos nos corredores da escola. Sim. Eu achava aquilo de... Eu era criança, eu achava aquilo de péssima qualidade. Sabe? Eu achava aquilo ali... E tem muito disso penso eu, que tem muito disso nessa reflexão da Fernanda, dessa coisa de dizer aonde você está. Você está no zero? Está no 100? Onde é que você está? E assim, eu penso que a resposta para como é que você se vê mãe, como é que você se vê esse seu papel ou mãe, ou esposa, ou profissional, eu penso que a melhor resposta, mais colaborativa, mais generosa, mais compreensiva, mais cuidadosa comigo mesma, é quando eu acredito que eu sou a melhor naquilo que eu posso ser. É verdade. Com certeza. Porque, assim, senão essa super mulher, ela que não existe, como a Fernanda disse, não é real, é uma invenção, não é? É uma invenção, porque todas nós temos papéis. E muitos desses papéis têm momentos na vida e fases na vida que eles são deixados de fundo. Sim. E não como figura. Sim. Por exemplo, você é mãe, Stephanie, mãe aí, a Luana, mãe de primeira viagem. Então, o que vai acontecer? Qual é o papel de figura? Qual é o papel principal? É o mãe, né? Mãe, os outros vão sendo, né, colocados num outro lugar, não que abandonados, mas esse desdobramento de que cada papel, cada fase vai pedir uma atenção e outro já não tanto, né? É como criar filhos e um deles está doente. Aí, naquele momento, aquele filho ali, o papel com aquele filho ali vai precisar ser visto. Então, assim, eu penso, Fernanda, que essa questão de supermulher e o preço emocional que isso tem, é um preço muito alto. Verdade. É um preço que é o nível de exigência que ele apenas tem uma balança aí, o real e o ideal, né? Muitas vezes o real ele não está batendo com o ideal, né? Sim. Mas a gente tem que pensar num ponto chamado equilíbrio. Então, assim, o preço emocional que eu estou vivendo hoje, por achar que eu tenho também ranço disso. Eu tenho que... É uma coisa que eu tenho ranço. Gente, eu tenho vários ranços na vida, tá? Desculpa todos aí. Nós. Meu amigo Neder. Pode fazer até um programa. O que eu tenho de ranço na vida dá uns 3 programas aí. Meu, então? É uma série. É uma série. Massa, o que eu tenho ranço? Eu faço essa pauta, eu faço. Tá bom, então. Tá olha, bom. irmãs, essa questão da gente... Porque muitas vezes nós mesmas, já falei isso aqui, né, nós mesmas nos colocamos nesse lugar das exigências. Do eu tenho o quê? Exatamente. Por que eu tenho o quê? Fernanda, sabe o que isso fala? Isso fala sobre autoconhecimento. Sim, isso mesmo. exatamente. E o caminho do autoconhecimento não fica encerrado. Ele é pela vida inteira. Verdade. E a gente vai precisar se conhecer para que não nos sobrecarreguemos e a gente tenha essa visão de si muito clara. Por exemplo, uma pessoa chegou comigo e falou
que gostaria que eu orientasse um grupo de pastoras, porque tinham, elas tinham que ter uma posição bem forte e que elas não se sentiam mais assim, se sentiam debilitadas e queriam procurar ajuda e falaram comigo sobre algo, que se eu pudesse fazer algo sobre. E, assim, por conta de um papel, eu me coloco numa posição que não é verdadeira comigo mesma. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me descobrir, eu tenho que ver assim, peraí, esse papel não me faz sobre-humana, não me faz extraterrestre. Esse papel, quando eu entendo que ele está inserido na minha humanidade, inclusive, ele vai ficar aperfeiçoado. É verdade. Essa questão do autoconhecimento, a Stephanie estava... Deixa eu só fechar esse ponto. A questão do autoconhecimento, gente, é algo tão fundamental, tão básico, assim, básico que eu digo que não é fácil, né? Não é, acordei hoje, poxa, já sei tudo de mim. Meu Deus, eu sou linda, maravilhosa, né? Eu sou perfeita. Não é assim. Você vai conhecer as Ou então suas... sou um fracasso, Ou sou um terrível. fracasso, eu já ia dizer isso. O autoconhecimento, ele aponta tanto para tuas forças, tuas potencialidades, mas também para as tuas fraquezas. E fraqueza no sentido de quê? Dos teus limites. É verdade. Fernanda, Márcia, meninas, a gente tem 5 minutos para terminar essa primeira parte, que a gente vai para o intervalo. Fernanda, causa uma angústia muito grande essa tentativa de chegar nesse patamar, vamos dizer assim, né, de mulher perfeita. Né? Por exemplo, a Márcia deu o exemplo das filhas doentes. Hoje minhas filhas estão meio doentes lá em casa. Mais uma tem 22 anos, outra tem 19, vai fazer 19 anos. Eu posso dizer, olha, vocês estão aí, se alimentem, fiquem quietinha que eu estou indo fazer a gravação do programa, a produção do programa. Mas chegou uma época na minha vida que eu não podia fazer isso, porque elas eram pequenas. Sim. E aí, o papel da André, jornalista profissional, ficava de cantinho. Eu só avisava, não dá, não dá. A Stephanie vive isso hoje, porque as meninas delas são pequenas. E, assim, esse entendimento, hoje elas têm esse entendimento, olha, amanhã eu vou estar ausente, cuidem de vocês. Né? Eu deixei tudo organizado para que isso acontecesse, né? Claro. Mas a minha primeira atividade hoje está sendo profissional. Daqui a pouco eu corro lá em casa e vejo se está tudo bem. Está com febre, precisa ir na emergência, alguma coisa assim. Mas, assim, eu entender esse autoconhecimento que a Márcia falou, né? Não me deixa sofrer. Sim. Eu, como profissional, vou ser relapsa. Não, eu tenho quase 30 anos na profissão. As pessoas me conhecem. Né? Nesse dia que a gente amanhece, às vezes, um pouco cansada, cabisbaixo, poxa, hoje eu não vou conseguir. Poxa, mas ontem eu trabalhei até 10 da noite, eu fiz todas as entregas. Então, assim, esse autoconhecimento é que nos faz discernir. Verdade. Né? Isso é libertador. É libertador. É libertador. Entendeu? Você não se prende, não se molda à opinião de alguém, às vezes a opinião de um homem que está ao teu lado, que te exige algo que nem ele mesmo consegue fazer, ou que a outra mulher não consegue fazer. E a gente precisa ter essa maturidade. Né? E um dia desse eu acordei indisposta, de verdade, assim, com aquela dor, nada demais, mas assim, eu não conseguia levantar para arrumar as meninas. E nesse dia eu me permiti, eu tive essa liberdade. Falei, Rodrigo, hoje eu não tenho condições nenhuma, você vai arrumar as meninas, ele e o cabelo. Eu falei, você consegue. Eu empoderei, intitulei, eu te consagro. Elas foram. Lorde cabeleireiro. Lorde cabeleireiro. Te nomeio. Mas eu não conseguia, às vezes eu estava muito cansada, e cólica, e dor, e eu fazia porque, sabe o que eu achava? O que as outras mães, o que a escola ia pensar se as meninas fossem com cabelo... Pois ele arrasou, menina. Eu, inclusive, acho que ele vai ficar para sempre nessa função, que era tanto do pompom no cabelo da criança que eu nem sabia que eu tinha tudo aquilo. Eu faço um rabo de cavalo aqui, vai feliz. Era um aqui, um aqui, um aqui. E eu podia ter feito, mas eu me permiti. Porque a gente fica nesse negócio, a mãe tem que mandar arrumada, a mãe leva na escola, a mãe desce com o menino com bolsa, e vai no céu, aí volta para o trabalho, aí volta para buscar menino. Mas essa cobrança, às vezes, é nós mesmos. Exato. Quando a Fernanda fala isso, eu fico pensando, Fernanda, fica forte para mim, naquela mulher que, assim, eu tive que ressignificar esse meu
essa minha forma de ser, de funcionar. Porque se eu não fizesse, eu achava que não ia ficar bom. É isso. Nossa. Aí eu tive que soltar isso, abrir mão disso e assim, segura na mão de Deus e vai, Márcia, pelo amor. E para quem acha que é fácil soltar, não é fácil. Eu tenho Não esse é, pensamento, Márcia. Não. Eu acho que se eu não fizer, não vai ficar bom. E aí a gente vai se prendendo e nem ninguém quer que eu seja empoderada. Eu que tenho esse isso. negócio. A gente só tem um minuto nesse. E outra, Stephanie, quando você... Ok, quer chamar um intervalo? Perdão. Não, gente, um minutinho. Vamos falar ainda um minutinho, já é tempo. É que assim, a gente continua pelas redes sociais, tá? Você que está assistindo, acompanhando pela Boas Novas, Rádio e TV, esse programa também é exibido na emissora Boas Novas. O que a gente vai fazer é continuar no nosso bate-papozinho pelo YouTube e pelo Facebook também. Agora, sabe o que acontece quando a gente entra em contato com essa capacidade de entender que, tá, não vai ser do jeito que eu fizer, mas e se eu der ao outro aquela chance dele me mostrar o quanto ele é capaz, o quanto que ele pode, o quanto que ele tem potência para fazer do jeito dele? Sim, não vai ficar do meu jeito, porque nunca será, não sou eu que estou fazendo. Sim. Mas e se ficar do jeito do outro e o outro viver uma experiência de crescimento, de alegria? Por exemplo, você imagina as suas filhas estarem experimentando com o pai essa coisa legal dele mesmo, tá pintando o cabelo delas e tudo, e elas dirigindo ele, não, bota mais um rosa aqui, bota mais um rosa. E ele, pois não, senhora. É isso aí. Foi isso, Olha Márcia. que legal, que bacana, que memória boa essas meninas vão ter desse homem, pai, que estava ali presente. É verdade. Verdade, Márcia, é verdade. A gente ainda tem um defeito. A gente quer ter o controle, aí demanda o outro para fazer, é o que a Márcia falou. Deixar é extraordinário para ele até para a gente. Só que a gente fica numa aflição tão grande que às vezes a gente sobrecarrega o outro. Tem mais isso. Liga a cada 2 minutos, já fez isso, já fez isso, já fez isso. Não, e ao invés de você descansar, aí tu fica 2 vezes, porque tu fica com aquela angústia e ainda fica controlando. E aí, deu certo? Poxa, não é que... Exatamente isso. Nós fazemos isso. Nós fazemos Nós, mulheres, fazemos isso. Fazemos isso, é verdade. Depois a gente, gente, a primeira vez que o Isaac lavou a louça, a louça foi linda, né? Ah, claro. Super limpa. Tá tudo bem. Tinha um prato com sabão, metade lavado, metade sabão, etc. Né? Aquela coisa linda, maravilhosa. Mas ele estava numa alegria, ele estava numa felicidade, porque fez uma coisa para contribuir, para ajudar, sabe? Sim. E o quanto que a gente, às vezes, quer tomar conta de tudo, a gente não está percebendo uma postura controladora. É verdade. Que fala um pouquinho do que a Fernanda falou aí, o quanto que eu também me coloco nessa condição, nessa posição de, ao querer controlar tudo, eu nem me percebo, nem tô me checando para saber que aquilo está me soterrando, Verdade. que aquilo está me sobrecarregando. Aí o meu humor fica péssimo. Verdade. Né? Aí, ao invés de estar rabugenta, eu me torno rabugenta. Isso mesmo. Eu sou rabugenta. Porque eu entro num ciclo meio que vicioso disso. Eu quero controlar, não sai do meu jeito. E aí quando eu vejo na vida, eu estou soterrada. Soterrada de atribuições. E quando você junta todas essas exigências, porque você ainda tem Fernanda, já a gente acabou de voltar agora do intervalo da rádio e da televisão, Márcia. Beleza, você que está acompanhando Soluções de Mulher, eu e o Dan temos a maior alegria de juntos podermos contribuir para esse espaço acontecer aqui, um espaço de reflexão feminina, um espaço de trocas, de crescimento, da gente poder se ver. E eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, Andréia, Fernanda, Stephanie e todas as mulheres que participam no programa, a nossa intenção, o nosso propósito nunca é mostrar, tipo, respostas prontas, ou como se a gente soubesse tudo, ou como se qualquer esforço não fosse considerado, ou como alguma coisa do tipo, eu posso, você não pode, eu sou, você não é. Então, não é por aí que a gente tem sabe que estamos num lugar do suposto saber, isso aí não é verdade. Aqui nós
somos mulheres, Verdade. temos Normais. nossas vulnerabilidades, temos nossos pontos a serem trabalhados, passamos pelos nossos desafios, somos fortalecidas à medida em que queremos esse fortalecimento, melhoramos à medida em que queremos melhorar. Verdade. A ideia é querer, né? Verdade. A ideia é isso aí. querer. É isso mesmo, exato. E retomando aqui o que estávamos falando aí no primeiro momento, né, sobre essa questão da supermulher, né, que é uma exigência, eu acho que essa exigência ela nasceu de nós mesmas, né, com os vários movimentos que já aconteceram aí pela transcorrer da humanidade. E quando você se vê a última palavra da Márcia foi questão do controle, né? Quando eu me torno a controladora. Eu me torno controladora, eu vou me esgotar. E aí você alia a todas as exigências, né, de trabalho, de casa. E eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui daquela que também é mãe, mas pode ter a solteira também, Sim. não é? Sim. Aquela solteira que bom que ela resolveu ficar solteira para talvez conseguir realizar tudo. Mesmo assim, é um cansaço. Fernanda, no tópico 2 aí Sim. do roteiro que a gente está Sim. planejou para hoje, a gente fala de um agravante, que é essa questão da perfeição exibida na mídia social. Você tem que ser perfeita Então, lá. aí inclusive você traz alguns exemplos aí, né? O café da manhã, as pessoas têm um negócio de expectativa e realidade. Meu pai do céu, qual é a tua realidade? Não, come aí qualquer coisa. Aí, mas para aquele dia da foto, hoje eu vou fazer um negócio, eu vou tirar aquela foto. Então, tu cria um conceito para você mesma e para as outras que te seguem, porque a gente sempre influencia alguém. Com certeza. Sempre. Todos nós somos influenciadores. Sim, sim, né? sim. Na nossa comunidade, na igreja, entre os amigos, na família, na escola, onde a gente tem contato com as outras mães. E você cria meu Deus, ela faz isso, eu tenho que fazer também. É verdade. Mas a tua realidade é outra. E a dela também nem é aquilo Nem no dia a dia. Aquilo ali é só uma ela plástica. nem é tão inteligente no dia a dia. Ela nem é tão maquiada, tão produzida, tão magra no dia a dia. É verdade. E assim, você vai fazer, você quer incentivar, então mostra na realidade do que é o real. Né? Que é lindo isso. André, a gente está vendo uma pessoa que é em comum aqui, que ela assim, na rede social, ela fazia isso, aquilo, e ela era muito preciosa para todo mundo, ela teve... E eu e a André, a gente... Essa não é tão a realidade. Mas se você envereda por aquilo, pega aquilo como verdade, como exemplo, você vai pilhar. Você vai pilhar, porque... Inclusive, era até uma jornalista, André, será que a gente não é essa jornalista aí? A gente não está um pouco para trás, que ela faz tanta coisa. Olha, boa reflexão. Estamos ficando para trás. Exatamente isso. Né? Costumamos pensar isso. Porque eu não sou a Márcia Costa, então eu estou para trás. E aí entra essa questão da depreciação, né? Teve um dia que a gente estava conversando lá no trabalho e a amiga estava contando a história de uma conhecida, de uma pessoa assim de extremo valor, maravilhosa, uma mulher sábia, que cuidou da família, cuidou dos filhos, serve ao Senhor, mas ela se depreciava porque ela não tinha uma carreira profissional. E aí eu disse para essa colega, quem dera eu poder exercer uma função de mãe, de amiga, de pastora, e não ter a obrigatoriedade. Eu gosto muito de trabalhar, mas tem dia que cansa. Eu sei que tem dia que só viver a vida de uma dona de casa ou de sua mãe também cansa, porque você precisa experimentar. Mas não é motivo para eu estar me depreciando naquele momento. O meu valor vai muito além. O que muitas vezes acontece com a gente é que, devido a essas exigências, né? A Fernanda até falou no finalzinho do primeiro tópico, a pergunta dela, como encontrar esse equilíbrio, né, nesse mundo de exigências, e aí essas redes sociais que impõem, né? Tem que ser bonita, tem que estar viajando, tem que estar feliz, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. Isso é muito do retrato da nossa constatação com as nossas limitações, com as nossas finitudes, com a possibilidade de não sermos completas. Né? Então, o ser humano é muito assim, ele
ele está sempre achando que está faltando alguma coisa, sempre achando que não está satisfeito com alguma coisa. É a insatisfação assim que precisa ser tratada por nós. Porque assim, se eu tenho uma vida profissional, eu olho para a mulher que não tem uma vida profissional e fico, eu não queria ter vida profissional. Aí a outra olha para a outra que tem profissional, eu não tenho, eu queria ter também. Então a gente vive nesse negócio de eu queria, eu poderia, eu viveria, eu conseguiria. E esse movimento de insatisfação é que a gente vai precisar olhar e cuidar. Porque assim, se eu ficar concentrada em tudo aquilo que eu ainda não consegui, ou ainda não fiz, ou não quis fazer, enfim, e deixar de olhar o que eu ganhei, o que eu acertei, o que eu conquistei, a minha vida vai ser um eterno lamento. É verdade. É verdade. Então, não é o que a internet diz, porque quem sabe do meu mundo e quem sabe da minha realidade sou eu. A internet pode ditar vários papéis sensacionais, essenciais, vai, flui, anda, corre, pega, salta, pula, e eu tenho que olhar para a minha realidade e saber o que é que cabe a mim. O que é que eu tenho vontade de fazer. Verdade. Eu posso não ter um título de um nível superior, mas eu conquistei outras coisas, eu empreendi, eu criei filho, eu li livros, eu tenho a minha vida em ordem, enfim, eu tenho que perceber quanto à minha realidade, nessa coisa de mulher perfeita, de mulher que não existe, existe a mulher real, que sou eu, no meu mundo, na minha configuração existencial, né? E que eu tenho que aprender a olhar com satisfação. E uma palavra para todas nós, mulheres, nessa questão de olhar com satisfação a vida e o que temos, é encher o nosso coração de gratidão. Senão a gente vai viver uma vida amarga, insatisfeita, rancorosa, um coração cheio de ofensa, porque está sempre me faltando alguma coisa. E o que eu já fiz? E o que eu vivi? Tá fazendo sentido? Claro, Muito, claro. nossa. Tem uma frase que você gosta de dizer assim, né? Eu acho bem propícia a gente falar, que é, tá fazendo sentido? Não é? Se faz sentido. Às vezes o meu sentido... E outra, às vezes não, o meu sentido, aquilo que faz sentido para mim, para minha condição mental, não é a mesma coisa que faz sentido para a Andréia. Ela não vai olhar com aqueles olhos. Né? Então, eu creio que passa essa bondade, né? A bondade que a gente tem que ter com a gente mesma. Nós não vamos dar conta de fazer tudo, gente. E se a gente porque senão a gente vai entrar naquela onda, Fernanda, do que, não tenho uma vida profissional, então não é certo. Ter uma vida profissional é certo. Eu não quero casar, então não é certo. Mas se você casar, quer dizer, o certo, errado, aplauso, vai, é bonito e feio. Sim. Mas o que é que faz sentido para a tua realidade? Exato. Sim. E que não faz sentido para a realidade da Andréia, que não faz sentido. Por exemplo, eu tenho duas irmãs que, assim, a Denise, a mais nova, até trabalhou um tempo na vida dela, mas quando ela pôde, ela não quis mais trabalhar fora. Quis essa possibilidade de estar só dentro de casa, enfim, fazer as coisas da vida dela e tudo mais. E a mesma coisa a minha irmã Eliane, mas a minha irmã Eliane, desde o princípio, sempre quis. Essa era como funcionava para ela. Sim. E assim, e eu das duas era aquela que eu sou a pessoa que eu cuido da minha casa, etc. e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que eu sempre quis, estava sempre em ênfase, ter alguma vivência no mundo profissional. Sim. Que fazia muito sentido para mim, mas não quer dizer que os meus outros papéis foram abandonados. Sim. Sim. Mas o que faz sentido para mim é, por exemplo, elas brincam que só comigo, que toda vez que eu termino uma pós, eu começo outra dentro da minha área, porque eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso conhecer, me atualizar. Aí elas ficam, meu Deus, igual a mim.
Mas aí, sabe, gente, E tá tudo bem, né? tá Tá bom. tudo bem. A Tá tudo Márcia, a bem. Denise, a Eliane, então tudo, Isso, tá tudo bem. claro. Às vezes você não Tá tem tudo essa bem. liberdade, a liberdade de escolher. É. Às vezes você. Porque se eu fosse escolher, eu também ia querer ser dona de casa. Gente, o mundo corporativo é um mundo cansativo. Hoje, então, o que é hoje já não é mais amanhã. É verdade. Aqui, assim, a profissão de vocês, né? Eu até me coloco também em parte, eu não tenho diploma, mas eu me considero em parte também jornalista. Sim, sim, sim. Então, é porque a gente trabalha com comunicação, com informação, Muito com tempo, mensagem, né? não é? Então, hoje, o que é hoje já não é amanhã. É. Se você faz uma matéria, pô, é pô, amanhã já não é mais. já é Bom, só o pessoal já até fumaça. esqueceu, Já é porque são fumaça. tantas informações ao mesmo tempo. Não é? Então, essa questão da supermulher, isso é um engodo. Eu acredito que sim. A gente pode até se considerar supermulher dentro daquilo que a gente consegue fazer. A Stephanie tem gêmeas, a Andrea já tem 2 meninas adultas, a Márcia também, é agora com o netinho. Então, dentro desse contexto, a gente precisa. Você fala, não, isso aqui, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer. A Márcia até falou uma vez comigo assim: ah, Fernanda, alguém chegou comigo e perguntou: e agora? Vai ficar só corujando o Estevão? Né? Aí a Foi. vontade é essa, mas claro que não. É. Né? Porque tem outros interesses, tem outras. Enfim. Não, é, chegaram Márcia? comigo e falaram É. assim, e agora? Chegaram comigo e falaram assim, e agora você só vai querer ser avó, vai deixar tudo para trás e querer ser avó. Eu falei assim, não, eu vou continuar sendo muito avó, e com licença, Isaac e Luana, eu e o Dan, a gente só está aqui para corujar, tá bom? Por favor. Mas assim, eu continuo com os meus atendimentos, continuo como psicóloga, continuo com um grupo de pesquisa, continuo fazendo minha pós, continuo treinando, continuo ajudando o Dan, e vamos que vamos. Isso aí. Claro que tentando falando equilibrar esses lugares, esses papéis. Sim. Agora, tem uma coisa que eu queria só colocar aqui para gente, é que tem muitas mulheres que, conforme vão amadurecendo, elas vão achando que elas vão ficando para trás. Eu vou usar o termo que, né, vocês colocaram ali. Muitas mulheres que elas vão amadurecendo e elas vão achando que a idade começa a se tornar o grande problema delas, por conta de que não vão mais estar jovem, e acham que a juventude está muito atrelada à força, a tudo, às várias possibilidades. E eu queria deixar uma mensagem aqui, que a nossa idade e o quanto que amadurecemos e caminhamos não é o nosso problema. Eu gostaria de convidar você que está ouvindo a enxergar que a sua idade, ela não é o seu problema. Pelo contrário, ela traz para você muitas possibilidades de você ressignificar o seu olhar para a vida, com você mesma, com as pessoas com que você interage, com o mundo em que você existe. A nossa idade, conforme a gente vai amadurecendo, ela pode ou não criar grandes possibilidades para a gente se cuidar mais, ter mais sabedoria, entendimento, discernimento sobre algumas coisas. Então, ficar nessa paranoia de achar que, se eu estou envelhecendo, não vou ter o mesmo pique, o mesmo ânimo para concorrer com mulheres mais jovens. Não, elas são mais jovens e eu estou ficando para trás. Não. Porque ela é mais jovem, ela pode fazer uma faculdade, porque eu estou nessa idade, já perdi, já parei, já deu. Não, gente, claro que não. Eu queria convidar que nós pensemos sobre isso, essa realidade dentro dessa vida que a gente estabelece sobre uma expectativa correta, cuidadosa, mas que a gente entende que, conforme vai vivendo a vida, a gente não precisa ficar para trás em nada, a gente só precisa se situar, né, no nosso momento existencial e saber o
que a minha idade me dá agora de possibilidade, de condições, de meios, para que na minha idade eu viva bem, feliz. É O que vocês verdade. pensam sobre isso? Eu acredito que essa é uma reflexão que, associando aí a questão da supermulher, ela suaviza, ela ameniza, ela te traz para o real. Porque a mulher perfeita não existe. Existe a verdadeira, existe a real, dentro das condições. Então, o medo, eu vou aqui até trazer, só para assim, confirmar o que você acabou de falar dessa questão da idade. Porque isso também interfere. Tem muita gente que quer, não, eu vou fazer tudo agora, porque daqui a pouco eu fico velha. O que é ficar velha? Mas isso é um outro programa. Enfim, então, as exigências, né, de mercado, as exigências dentro de casa, às vezes, como a Andréa colocou, né, você tem uma pessoa que está do teu lado e fica te cobrando, ou as exigências do trabalho. Enfim, e geralmente quem cobra muita coisa, quem te cobra é aquele que não faz. É verdade. Ainda tem isso, né? Que você tem que fazer aquilo que a pessoa não consegue fazer. Então, eu acredito, esse negócio de idade, nós não temos que nos preocupar com o tempo cronológico. Né? 50 É o anos. Kairos. Né? O Kairos É que o é Kairos, importante. é o tempo do propósito. É o tempo, entendeu? E você se enxerga, voltando, tudo que a gente já falou, autoconhecimento, paciência com você mesma, bondade com você mesma, te faz ver que, não estou velha. Que negócio de velha? A minha experiência hoje, ela me faz perceber, por exemplo, um gerenciamento de crise com muita calma, que aos 30 eu entrar em desespero. Meu Deus, e agora? Estão falando disso e eu tenho que dar uma resposta. E hoje eu digo, não, amanhã é fumaça, como tu falaste, né? A notícia bombástica de hoje, amanhã passou. Já se foi. Então, assim, a experiência te proporciona uma outra forma de trabalhar. Verdade. Né? Uma forma de trabalhar. E isso dá respaldo a você, porque a experiência pesa no teu currículo, pesa na tua convivência familiar com tuas filhas, que você é mãe da maturidade diferente da mãe da juventude, totalmente, ou é outra pessoa, né? E isso eu acho maravilhoso, a gente tem a opinião do nosso deputado aí sobre o nosso tema, Márcia. Vamos ouvi-lo. Existe mulher perfeita? Olha, eu encontro na palavra de Deus um exemplo de mulher perfeita, mulher virtuosa. Está lá em Provérbios, né? 31. Mulher virtuosa, quem achará? É uma mulher que levanta cedo, que cumpre as suas missões, que protege seus filhos, que cuida de seu esposo se orgulha dela, seu esposo é visto como uma pessoa relevante por conta do cuidado que tem. Essa mulher é uma mulher virtuosa, é uma mulher que trabalha quando tem que trabalhar, é uma mulher que, quando tem que trabalhar, não deixa de cumprir com os seus compromissos, como mãe, como esposa, né, como participante de uma família que precisa ser preservada. Essa mulher, ela é uma mulher virtuosa, ela é a mulher ideal, a mulher sem falhas? Creio que não. Não existe homem que não falhe, não existe mulher que não falhe, né? Mas as mulheres podem ser virtuosas, e sendo virtuosas, elas se aproximam, né, o mais próximo possível de uma mulher ideal, a mulher que, com certeza plena e absoluta, acerta mais do que erra. Essa é a mulher ideal. A Márcia é assim, né? Eu quero crer que as mulheres que acompanham esse cenário com Márcia também se aproximam desse ideal. Isso, para mim, é uma mulher perfeita. Entendeu, né? Eu fico assim, ouvindo, Dan, essa palavra de Provérbios, né? É uma palavra que ela tem o contexto da cultura judaica daquele tempo, Sim. mas que se a gente passar por alguns filtros, a gente consegue também entender que ela é
palavra temporal, né? Sim. Essa palavra fala de uma mulher que sabe cuidar e que também abre espaço para ser Pra cuidada, pra né? ser isso aí, exato. É muito bacana. A Fernanda fez uma reflexão, Fernanda, que eu queria citar aqui para esse momento final, que é sobre a maior liberdade que uma mulher possa experimentar, seja entender que ela não precisa ser tudo para todos, ser tudo o tempo todo, porque tudo é muito, Sim, e ela precisa se conhecer e se conhecer em Cristo Jesus. sim, Se conhecer e se reconhecer em Cristo Jesus, verdade. né? Sim. Porque como Jesus ele é assim, é sensacional, maravilhoso, né? Meu Salvador é lindo, né? Salvador e meu Senhor é tudo de bom. Então, você percebe durante Jesus aqui na Terra como ele sabia lidar com as mulheres? Totalmente. Como ele era gentil, responsável. Verdade. Ele enxergava nas mulheres um valor que nem elas mesmas viam É nelas. verdade. A história de Marta e Maria, né? Marta está lá para cima, para baixo e vai. Ai, Jesus, manda minha irmã me ajudar aqui. Marta, senta aí. Tá tribulada. Maria escolheu a melhor parte. Verdade. Não é? E assim, aquela Márcia, que chegou com ele na frente de todo mundo querendo pegar ela, matar ela. Disseram que ela foi pega em adultério, mas o homem não estava ali. Só estava ela. Aí Jesus chega e fala com ela assim: filha, quem aqui pode atirar a pedra em você? Sabe? Cadê os teus acusadores? O que você fez aqui que é mais grave que todo mundo? E ele diz para ela: então, se ninguém está aqui para te acusar, eu não vou fazer isso. Então vai, fica bem. a relevância dessas passagens bíblicas específicas com as mulheres, assim, Jesus conhecia muito bem, claro, aquela sociedade que as mulheres estavam inseridas. E assim, o tipo de cobrança que elas tinham, né? Elas falam conosco Exigências. hoje, inclusive, né? A história da viúva de Naim é uma coisa que me mexe muito, toca muito, porque uma mulher viúva, se ela tinha um filho, ela tivesse um filho, ela era alguma coisa na sociedade. Mas uma mulher viúva que perde o único filho, ela passava a ser alguém Nulo. zero, nulo, exatamente Anulada. isso. E assim, aquela reflexão, se você entende um pouquinho o contexto daquela sociedade, você vê que ele traz para ela vivência, o direito à herança, a presença dele na vida dela, o milagre. Às vezes a gente percebe só um milagre, não, tem todo um contexto Tudo social, todos os exemplos que a Márcia deu também. Verdade. E assim, ele sempre quer saber dos mínimos detalhes. Sim. O nosso Pai, ele sempre quer entender essa nossa necessidade, essa nossa aflição. A gente que acha que não tem nada a ver. Que Jesus, eu estou doente, me cura. Mas assim, poxa, Senhor, hoje eu estou tão assim, eu queria saber tal. Ele responde. É só a gente ter o ouvido atento para isso. Verdade. Eu tenho ouvido e olhos atentos, que já apareceu a plaquinha ali para mim, para chamar os soluções que eu acho que eu estou um pouco inserida ali, sabe, Fernanda? Só um pouco Só um agora, pouco, tá, eu tô- mãe? já tô Não, saindo. presta atenção, gente, justiça. A sociedade estabeleceu que jovem até 29 anos. A Stephanie já passou dos 29 faz tempo. Mas tá. Aí a Stephanie estava dormindo e acordou. E Acordou acordei. aqui agora. E nem é mais jovem. Natanael, Débora, é com vocês. E para você que acabou de assistir o Soluções Mulher, Quero fazer um convite especial para assistir o programa Soluções Jovem, amanhã às 17 horas. na TV e rádio Boas Novas e também através das redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Foco na missão. Foco na missão. É isso. Gente, olha só, a gente tem quanto tempo para encerrar o Isso, programa? 2 minutos, 2 eu minutos. acho. 1 minuto e meio. Então, eu só minuto e quero com vocês, incentivar todos a que semana que vem nós vamos abrir uma nova fase no Soluções, em todas as soluções. Vamos estar dando uma repaginada aí, muito legal, muito bacana, com cenário, com vinhetas, enfim. E eu gostaria muito que vocês assistissem, divulgassem, porque
Está muito bem preparado os assuntos, os temas, as conversas e como vamos desdobrar essa nova fase dos Soluções. Tanto cada um dos Soluções de segunda, de terça, o de quarta, maravilhoso. Diga-se de passagem. O de quinta, o de sexta, todos muito bem feitos, planejados, pensando em abençoar, edificar vidas. É isso, meninas? Fica combinado semana que vem. E vai ser Nova roupagem? Nova. Ih, tudo lindo. Todo mundo de roupa nova. Todo mundo de roupa nova, Cenário, verdade. a gente também. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. É isso. Foi Gente, é show, muito hein? bom tê-las aqui. Obrigada. Obrigada, André. Obrigada, Fernanda, Stephanie, Josué, Renan. Quem está aí hoje ajudando? A Débora? Débora. e Déborazinha. Djalma. Débora, querida. O Enfim, Djalma. então, assim, muito... Djalma, Brasil, cheguei. Brasil, Você- cheguei. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Podemos encerrar assim? Com Sim. certeza, com certeza. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Jesus. Paz. Paz.